E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Futebol Argentino. Eu sou o Vinícius Falcão e esse é o nosso canal Futebol Argentino. Como eu já falei para vocês, nos domingos eu vou tentar tratar aqui de uma temática mais histórica, de curiosidade sobre o futebol argentino. Eu quero, a partir do próximo domingo, eu vou ver se eu abro aí uma votação, dando opções para vocês. E aí durante a semana vocês vão votando, né? E eu a partir do tema que vocês escolherem, eu falo no domingo do tema que vocês escolherem na semana. E eu acho que eu fecho essa votação na sexta-feira, para no sábado pesquisar o que vocês escolheram, né? E aí no domingo eu solto o vídeo para vocês. É, Hoje eu escolhi uma temática que todo mundo talvez não conheça tanto, mas que todos de alguma forma conhecem alguma coisa, vamos dizer assim, né? Hoje eu escolhi a rivalidade entre Boca e River Plate. Não no sentido histórico de ficar falando de clássicos, quais foram os clássicos históricos dos dois, não. Mas a diferença de estilos, né? O River e o Boca, eles representam um antagonismo, um clássico, né? Um antagonismo não somente no sentido de que eles são rivais, de fato, mas eles representam um antagonismo mesmo, tanto político, por um lado, quanto também um antagonismo de gostos. As torcidas desses dois clubes representam gostos de futebol diferente, né? Cada um tem um gosto diferente. Os clubes, as instituições, Boca e River, representam diferentes modos de jogar futebol, né? Eles não são apenas dois clubes rivais, mas são dois clubes que também representam dentro do campo modos diferentes de jogar futebol. Ambos os clubes, a rivalidade entre eles nasce no mesmo bairro, né? No bairro da Boca. É o bairro de La Boca, onde os dois clubes se originam, tanto o River Plate quanto o Boca Juniors se originam nesse bairro, né? Eu não vou aqui ficar explicando a história de cada um deles dois, né? Mas o fato é que se hoje o estádio do River, a sede do River é em Núñez, é um bairro, né? Tanto que o nome do estádio é Monumental de Núñez por causa do bairro, eles ficam em Núñez. O River se origina em La Boca, no bairro de La Boca, e depois ele vai mudando de bairro e encontra um terreno em Núñez, onde ele faz um estádio muito grande, e a partir desse estádio grande ele consegue levar mais e mais torcida cada vez mais, e assim ele consegue mais dinheiro e vai a partir daí conseguindo comprar jogadores caros e fica conhecido como milionário, né? Milionários, né? O estádio do River, ele passa por uma reforma muito grande para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, né? Onde ele é remodelado, modernizado e ele ganha um status, como eles chamam lá, de monumental. Até aí o estádio do River ele era um estádio bom, mas não era tão bom quanto passou a ser a partir daí. A partir daí o estádio do River passou a ser muito bom mesmo. O estádio do Boca, né, a Bombonera, ele tem esse nome porque ele parece uma caixa de bombom, vocês sabem disso. Mas ele foi feito assim não porque o Boca quis fazer, né? Ele foi feito assim por necessidade. Não tinha como fazer um estádio mais largo para trás, entendeu? Então eles foram amontoando o estádio todo empilhado um por cima do outro. Fizeram várias bandejas, como eles chamam, cada andarzinho daquele é bandeja. São 3 bandejas, então, e tem um lado que não tem nada, né? Só camarotes, é só um prédio, assim, né? Você percebe uma diferença clara, inclusive no modo de fazer o estádio, na arquitetura dos estádios, né? O estádio do Boca Juniors é um estádio que impõe muita pressão, onde a acústica do estádio ela é muito bem feita, bem por pressão. Já o estádio do River Plate não, é um estádio onde você percebe que tem mais um aspecto de conforto, vamos dizer assim, né? Ele é feito mais pelo conforto. E outra, o River sai do bairro da Boca, o bairro de La Boca. O bairro de La Boca é um bairro pobre hoje em dia, pelo menos, né? Então, e perigoso também nas cercanias. Então, aí já se percebe alguma coisa, né? O River é conhecido como milionário e o Boca é o time do povo, o time popular. Então, você já percebe que aí são dois gostos diferentes. Um time tem um gosto por um futebol mais vistoso, mais de toque de bola, um futebol mais bonito. Esse time é o River Plate. E o outro time é um time que
Não vou dizer que ele gosta de um futebol feio, mas ele não abre mão de resultado. Ele não abre mão do resultado, ele sempre quer o resultado. O Boca Juniors é um time que não está preocupado se vai jogar feio, se vai jogar bonito, ele quer ganhar, né? Já no River não, no River se parte do pressuposto que se chega mais próximo de ser campeão, de ganhar, jogando bonito, jogando bem, jogando para frente, buscando o gol. No Boca não, se joga com o resultado debaixo do braço e muita raça, muita entrega, né? Interessante também, outro ponto interessante é que os dois times, eles guardam metade do que é a seleção argentina, de fato, né? A seleção argentina é, de um lado, técnica, talento, né? De outro lado, também um estilo de jogo bonito, estilo de jogo de toque, estilo de jogo de buscar o jogo, né? Um estilo de jogo de ser ofensivo também. Se você pegar as principais seleções argentinas, elas não fogem muito disso. Tanto tem entrega, quanto tem tática, como tem também jogo bonito, toque, técnica, né? Habilidade, né? Personalidade na hora de jogar bola. E não somente raça, não é somente raça, não é somente entrega também. Nem somente técnica. São as duas coisas juntas, se unem as duas coisas, né? Então, os dois clubes, eles meio que separam, cada um pega uma parte do que seria a identidade do futebol argentino, né? Então, eles rivalizam nisso. E você pegando, por exemplo, o River Plate, você vai ver que historicamente o River Plate tem vários dos melhores jogadores argentinos em todas as décadas, e eles têm times historicamente muito marcantes, como por exemplo a Máquina, né, dos anos 50, 40, 50. Eles têm formaram um time muito bom também nos anos 60. Foi aqueles caras conhecidos como Gachinas. Por sempre querer jogar bonito, eles acabaram perdendo a final de 66 pro Peñarol, uma final muito que estava na mão deles, eles perderam em casa, né? Então eles acabaram ficando conhecidos como Gachinas, como se fosse um time mentalmente fraco, um time que entrega na hora H, mas era um time muito bom também. Nos anos 80, sempre o River formou de 60 para cá, de 50 para cá, sempre o River formou times muito bons. Por exemplo, no final dos anos 90, o River, como eu já falei até ontem, inclusive, o River tinha lá um time que tinha o Gallardo, que eu falei ontem, tinha Ortega, tinha Enzo, tinha Crespo. Você pega também, interessante, duas fases interessantes onde tanto o River quanto o Boca, né, formaram times que marcaram época, assim, nas instituições mesmo, times multicampeões. Esse River dos anos 90, embora, se você for analisar de jogador por jogador, ele fosse mais time, né, mais time tecnicamente falando, ele ganha menos Copas, por exemplo. Ele não ganha tantas Copas quanto o Boca. Ele não ganha nem o Internacional de clubes, nem o Mundial de clubes. Ele ganha apenas um Libertadores. Ele ganha vários argentinos seguidos, porque os argentinos eram ponto corrido. Não tinha essa necessidade de um mental forte, né, e de resultado, como era aquele Boca do Bianchi, né? Aí você vai pegar o River nessa época, tinha um Gallardo, como eu já falei, tinha Sorin, tinha Astrada, tinha Ortega, Crespo, vários jogadores muito qualificados tecnicamente. Agora você vai pegar, por exemplo, o Boca Juniors do começo da década seguinte, né, fim da década de 90, começo da década de 2000, você vai ver um jogador fora de série, assim, tecnicamente falando, um fora de série, que é o Riquelme, e outros jogadores que eram muito bons, só que não eram fora de séries tecnicamente. Eles davam ao time uma capacidade de segurança, de fortaleza mental, fortaleza tática, de saber jogar do mesmo jeito, seja na Bombonera, seja fora de casa, né? Veja só quantas vezes eles conseguiram reverter resultados adversos fora de casa, né? Como, por exemplo, em 2000 o Boca pega o Palmeiras, quando o Boca começa aquela série de 4 títulos em 7, 8 anos, né? De 2000 a 2007 o Boca Juniors ganha 4 Libertadores, no espaço aí de 8 torneios. Se você contar de 0 a 7 são 8, né? Então são 8 Libertadores, então eles ganham quase que uma Copa a cada 2 anos, vamos dizer assim. Média, tô falando, né? Se você for pegar esse espaço de tempo, você vai ver que o Boca Juniors, ele várias vezes revertiu o resultado fora de casa. Ou ele começava fazendo fora de casa um resultado, né? Ou então, mesmo ganhando em casa, ele ia para fora de casa e ganhava também. Como foi, eu acho até que foi, digamos assim, foi o ápice, né? O auge do
do Boca Juniors foi aquela vez que ele ganhou do Grêmio, a Libertadores. Foi a última vez que ele ganhou e foi o auge. Ele ganhou 3-0 em casa, foi pro Olímpico lotado e cravou 2-0, podia ter feito 3 se o Palermo não perdesse um pênalti. Tinha que ser, né? E você pega, por exemplo, o River Plate, ele faz um jogo muito parelho contra a Juventus no Mundial, né? Mas ele não ganha e não ganha de novo a Libertadores outra vez. E mesmo assim era um time que tinha muita fortaleza técnica, mas às vezes faltava um pouco esse espírito de resultado. Mas ele ganhava muito mais argentinos que o Boca, em compensação. Aquele time ganhava muito mais campeonatos argentinos que o Boca, porque ele ganhava jogos que valiam menos, digamos assim, que não eram decisivos, muito mais fácil, porque ele tinha muito mais técnica, toque de bola e tudo mais. Era muito mais difícil ganhar um campeonato ponto corrido deles, né? Mas em compensação, quando era aquele jogo decisivo, eles não tinham essa fortaleza mental. Então isso daí eu acho que são aspectos que diferenciam muito mais o River e o Boca, né? Um jogo mais aristocrata, um jogo mais bonito, mais bem jogado, e outro time que tem uma fortaleza mental daquele jogo, né? Daquele momento, que historicamente soube se preparar para momentos, né? E não para um campeonato mais longo. Claro que o Boca ganhou campeonatos longos, o River ganhou campeonatos curtos, mas eu tô falando em geral, né? A identidade do clube, né? Tanto o Boca quanto o River, eles têm uma identidade que são antagônicas. Então esse antagonismo deles, que também se reflete em torcida, se reflete em títulos, que os dois ganharam muitos títulos, se reflete no que eles são os maiores do futebol argentino, né? Esse antagonismo ele representa muito bem o próprio futebol argentino de forma geral, né? De um lado técnica e raça, de outro lado de um lado raça, de outro lado técnica, de um lado entrega, do outro lado inspiração, de outro lado transpiração, vamos dizer assim, né? É muito interessante esse antagonismo entre Boca e River. Como eu falei, eu não vou ficar falando, eu não queria falar hoje sobre esses dados fatinhos históricos, como em 58, exemplo, em 58 o Boca, o River ganharam isso, não ganharam aquilo, né? Então eu queria falar mais de um modo geral, como historicamente os dois times traçaram identidades diferentes e como elas se complementam na seleção argentina, né? O River, inclusive, foi o time que deu mais jogadores para a seleção argentina. E é o time que revela mais jogadores para a seleção argentina e também no futebol argentino de forma geral. Historicamente é o time que mais revela jogadores, né? Então eu creio que por hoje é isso. Domingão aí morgadão, que amanhã começa segunda-feira, amanhã começa o pesadelo da galera. Amanhã eu não sei o que de fato eu vou tratar aqui. Vamos ver amanhã pegar algum tema para tratar aqui. Mas enfim, por hoje é isso, pessoal. E creio que amanhã eu venho com os temas aí para vocês votarem. E no final da semana, no outro domingo, eu volto com outro quadro histórico, mas aí já definido por vocês, né? Pra gente começar a estabelecer também mais uma interação. Sim, antes que eu esqueça, por favor, né? Entrem no canal e se inscrevam, deem like, não porque eu precise disso, assim, pessoalmente, mas é que eu queria fazer vídeos maiores às vezes e não tô conseguindo registrar o canal porque o YouTube parece que só deixa eu registrar o canal depois de um tempo e se tiver mais like, então dê essa moral pro canal aí que eu agradeço. Mas também se não der, não tem problema nenhum. Sei, pra mim também eu não tô querendo ganhar dinheiro com esse canal, assim, vamos dizer. Se ganhar também não tem problema, mas eu não tenho esperança disso, entendeu? Então, pessoal, eu sou o Vinícius Falcão. Esse é o blog Futebol Argentino. Ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais notícias. Amanhã com notícias, na verdade, hoje com quadro histórico. E valeu, abraço, tchau.